Muito bem-vindo a mais uma aula de lógica. Nessa aula, vamos começar a falar sobre loops, repetições, né? Os nossos códigos até então, eles já estão tomando decisões, né, com if, com escolha, mas existem pedaços do código que eu gostaria de repetir. Ou seja, existem momentos do nosso código que seria interessante que a gente fizesse um loop, ou seja, que eu executasse a mesma instrução N vezes. Então, vou dar um exemplo. Se eu precisar pedir alguns números, 10 números, ao invés de eu fazer 10 vezes, digite o número, eu posso colocar isso num loop, uma espécie de repetição, para que ele peça 10 vezes a mesma coisa para mim, ao invés de eu colocar uma ordem 10 vezes. Tá? Então, eu vou ter um pedacinho só de código, que eu vou fazer de uma forma que ele sozinho me peça 10 vezes, ao invés de eu ter que escrever 10 vezes a mesma coisa. Outro uso legal para loop é quando você tem uma rotina que você vai executar várias vezes. Por exemplo, se você estiver lendo um arquivo de dados com informações das pessoas, você quer ler todas as pessoas que estão cadastradas, né? Como é que você vai fazer? Você vai ler, aí volta, lê, volta, lê, volta. Você vai fazer você não sabe quantas pessoas estão cadastradas lá. Então você faz um processo para ele ficar lendo as pessoas até chegar no final. Isso é um loop. Loop é um giro que você dá no seu programa até que ele chegue em determinado valor e saia e termine esse loop. É um loop, né? Como se fosse uma volta 360. Bom, vamos entender isso melhor, né? Deixa eu salvar esse exercício aqui da última aula. Esse é o nosso programa 6. Na verdade, ele está vinculado à aula 6. Eu vou chamar de programa 6, nossa sequência aqui, programa 6. Pois seria legal a gente criar um arquivo de índice para saber o que cada programa faz, né? Senão eu vou ter que abrir o programa para ver. É só a gente criar um arquivinho txt chamado índice e escrever programa 1 faz isso, programa 2 faz aquilo. Uma espécie de... como se fosse um índice mesmo de livro, né? Bom, vou fechar aqui e vou começar um novo arquivo. Tá. Então, vamos lá. Inclusive, sobre o índice que eu acabei de falar, eu vou criar aqui na próxima aula, eu mostro ele como ficou, como sugestão para você fazer no seu também. Tá? Então, vamos imaginar um loop. Ó, um loop. O que é um loop? Então, primeiro, eu tenho duas formas de pensar em loop, tá? Então, eu tenho uma forma que é a seguinte: loop não é uma repetição. Eu posso repetir de uma maneira que eu conheço o início, meio e fim, eu sei que vai começar, por exemplo, 10 vezes. Tabuada de 1 ao 10. Eu sei que vai de 1 ao 10. Então, eu posso usar um comando chamado para. O para, ele vai ter um início, ele vai ter um fim e ele vai ter um de quanto em quanto. Quanto em quanto. Tá? A gente vai ver na próxima aula isso aqui. Então, o para é quando eu tenho início e tenho fim. Eu sei o início e eu sei o fim. Por exemplo, eu quero verificar os dias da semana. Eu sei que é de 1 a 7. Os meses, de 1 a 12. Então, quando eu tenho uma situação onde eu sei o início e o fim, eu coloco o para. Existe um outro chamado enquanto. Esse enquanto, ele é um pouco mais amplo, assim. Porque dentro, o enquanto ele tem uma condição aqui. Né? Dentro do enquanto eu tenho que dizer quando eu devo parar. Então, por exemplo, eu vou fazer assim, ó, ou variável, eu vou chamar de contador, assim, contador menor ou igual a 10. Bom, então se eu tenho contador, isso aqui é uma variável, né? Eu vou fazer assim, ó, inteiro contador. E eu já vou colocar um valor aqui, ó, inteiro contador igual a 1. Tá? Ele vai valer 1. E aqui dentro eu vou fazer assim, ó, escreva contador, minúsculo, né? Contador, oh meu Deus, contador, tararã, e aqui eu vou colocar, ó, o valor dela, ou seja, ela própria, tá? Eu vou colocar um parênteses aqui, você,
uma chave, né? Eu falo parênteses errado, é uma chave, tá? Então eu estou dizendo o seguinte, ó, inteiro é contador, né? Uma variável, pode ser qualquer nome aqui, tá? Eu estou dizendo que ela vale 1. E eu estou falando para ele o seguinte, ó, faça enquanto, ou seja, faça o quê? Faça isso, né? Escreva, enquanto o contador for menor ou igual a 10. Então vamos pensar, como ele é 1, ele é menor ou igual a 10. Então qual o valor inicial dele? 1. Quando eu chegar aqui eu estou perguntando, é menor ou igual a 10? É, ele é 1, aí ele vai mostrar assim, ó, contador 1. Só que ele vai ficar aqui, ó, direto, ele nunca vai sair, porque ele nunca vai ser maior que 10, ele sempre vai ser menor. Então sabe o que a gente faz? A gente faz assim, ó, contador mais. O que é o mais? Ele coloca mais 1. Mais 1 é, então, por exemplo, aqui vale 1, aqui eu estou pedindo para ele, olha, enquanto for menor que 10, tá? Aí ele imprime, contador 1. Quando chegar aqui, o contador ganha mais 1, vira 2. Aí ele continua aqui dentro, ó, porque o 2 é menor que 10, né? Então, contador 2. Aí ele chega aqui, vira 3. Aí ele pergunta, ele sempre vai perguntar aqui em cima, é menor que 10? 3 é, né? Contador 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando ele imprimiu 10, ele vai vir aqui, vai virar 11. Aí ele vai subir aqui e vai perguntar mais uma vez. Contador é menor ou igual a 10? Não, não é. É 11. Aí ele sai e vem aqui para baixo. E termina o programa. Vamos testar? Vamos ver como é que fica. Ó. Olha lá. Tá vendo? Ele foi até 10. Ó. Ah, não dá para ver porque... Vamos colocar o N, né? Barra N. Pronto. Vamos rodar agora? Olha lá. Tá vendo? O que ele fez? Ó? Ele começou... Vamos analisar aqui que esse comando é um comando importante. Tá? E ele pode rapidamente nos confundir. Então, a primeira condição que eu tenho para o enquanto é que isso aqui tem que ser verdadeiro. Muito bem. Então, vamos começar. Contador vale 1. Ok. Aí entrei aqui. Estou nos domínios do enquanto. A primeira pergunta que ele faz, contador é menor que 10? Sim, é 1. Ok. Agora ele fica aqui dentro. Contador igual a 1. Aí contador vira 2. Aí ele pergunta e volta aqui. É menor que 10? É. 2, 3. É menor que 10? É. Mostra 3. 4. É menor que 10? E aí vai, até chegar a 10. Então, a condição aqui ela está sempre sendo testada. O que acontece se eu tirar isso daqui? Se eu tirar essa aqui, ele nunca vai ser maior que 10. Ele vai sempre ser 1. Então, uma regrinha é que quando eu usar esse comando, eu preciso incrementar a condição. Se eu não incrementar a condição aqui, ela não sai nunca. Tá? Bom, aí eu posso ter umas coisinhas legais aqui, por exemplo. Ó, eu vou ter aqui uma rotina que é, por exemplo, eu tenho 60 colunas. Eu vou chamar essa variável de contador mesmo, tá? Só que ao invés de eu imprimir contador, eu vou imprimir um tracinho assim, ó, sem usar o barra N, ó. Vou usar um tracinho, tá? Então, menor ou igual a 60, imprimo um tracinho, cresce mais um, olha que legal, ó. Tá vendo um tracinho ali, ó? O que você quer fazer com isso? Eu posso fazer o seguinte, ó. Aqui, escreva, vou colocar assim, dados do cliente. E aqui no comecinho eu pulo uma linha, ó. Porque como lá em cima eu terminei aqui, ó, eu quero na hora que eu imprimir isso aqui, que seja na linha de baixo. Então eu vou descer uma linha. Olha como fica bonitinho. Tá vendo? E se eu fizer isso aqui 2 vezes, ó. Venho aqui, né? Vou aqui, ó. Tá? Vou aqui. Aí olha só que interessante. Ah, pelo que eu entendi, professor... Ah, e aqui vou colocar um barra N também para ele descer, né? Ele vai fazer o traço, né? 60 vezes. Ou seja, ele está imprimindo isso aqui 60 vezes, ó. Aí ele vai na linha de baixo mostrar e depois ele vai imprimir na linha de baixo os traços de novo, né? Vai ficar bonitinho, né? E
Por que o de baixo não imprimiu? Só o de cima. Pelo seguinte, vamos lá. Contador vale 1, não vale? Vale. Aí ele fez bonitinho. Fez. Aí imprimiu. Quando chegou aqui, o contador, você usou ele aqui em cima, ó. Você acrescentou nele, né? Ele virou 61 para poder sair daqui, não virou? Então aqui ele já é 61. O que você precisa fazer? Ou seja, ele não entra aqui dentro, porque essa variável, ela não zerou quando chegou aqui, ela continuou com o último valor dela. Ou seja, eu preciso dizer que ela volta a ser 1, entendeu? Se você não voltar ela ao número 1, não tem jeito. Aqui ela já ganhou 61, quando eu chego aqui ela é 61, então nem entra aqui. Eu preciso voltar ela a 1 aqui, ó. Ah, que bonitinho, ó. Agora, já imaginou? A gente vai fazer isso mais para frente, ó. Mas olha que legal, como a gente pode dar poder aqui ao nosso código. Tá vendo que tem sempre um função início? Tá, esse função início ele termina aqui, ó. Ele está aqui, né? Olha só que bacana, a gente vai fazer assim, ó. Função traço. Tá? Abre parênteses e vou abrir aqui um código. Aí aqui, olha o que a gente vai fazer. A gente vai jogar aqui, ó, esse código, Ctrl X, aqui, ó, contador, eu vou deixar aqui, ó, eu vou chamar de função traço, tá? E nessa função, o contador vale 1, e ele emite aqui 60 tracinhos, né? Aí eu vou tirar isso aqui daqui, ó. Não preciso fazer nem isso, apenas deixar contador, e olha só que bacana, traço. Abre o parênteses, chamo isso aqui, traço. Então, o que eu estou dizendo para ele? Estou dizendo o seguinte, ó, não estou colocando C cedilha, nem coloco, vai ficar traco mesmo, tá? Então, o meu programa principal, ele está aqui, ó, início, né? Eu criei a variável contador, legal? Legal. Aí eu chamei esse traço. Quem é esse traço? É essa função, ó. O que essa função faz? Imprime a linha. Aí ele ele vai lá, faz tudo o que precisa e volta. Quando ele volta para a linha de baixo aqui, ó. Aí ele escreve. Quando ele termina essa linha, ele vem para a linha de baixo. O que ele faz? Ele vai lá e chama de novo pela função. Vamos ver o resultado? Ali, ó, a variável contador não foi declarada nesse escopo. O que vai acontecer? Essa variável aqui, ó, não serve para essa função. Ela só pertence a essa aqui. Não tem problema nenhum. Eu tiro ela daqui. Como eu vou usar ela somente aqui, eu coloco ela aqui. Então foi isso. A variável contador não tinha aqui. É só eu descer e colocar ela aqui embaixo. Então ela faz parte desse bloco. Aí fica mais fácil ainda, ó. Imprime o tracejado, escreva, imprime o tracejado. E aqui fica a rotina do tracejado. Olha que legal, ó. Ficou mais simples o código, né? Bom, então, o loop, eu vou deixar isso aqui porque vai ser um assunto que a gente vê mais para frente, mas quem quiser já ir se aventurando pode brincar com isso, né? Eu vou fazer uma outra situação aqui, ó. A gente vai imprimir números de 1 a 10 da tabuada, tá? Então eu vou criar assim, ó, inteiro, número, eu vou colocar número 8. E eu quero imprimir a variável do 1 ao 8. Então eu faria assim, ó, escreva número 8, tá? Vezes 1 igual a. Aí eu vou colocar uma variável que eu vou criar aqui, ó. Vou fazer assim, vou chamar uma variável de resultado, res. Ela vai ser 8 vezes 1. Tá? Eu preciso dela aqui também, né? Número igual a 8 e res. Vamos ver se ele aceita. Eu estou criando uma variável e dando valor. Não gostei disso aqui não. Vou criar ela aqui, ó. E aqui eu vou fazer separado, tá? Melhor assim. Então, ó. Número igual a 8, resultado é 8 vezes 1. Escreva res. Sem muito problema. Aí eu vou também fazer isso aqui, ó. 2
3, 4, 2, 3, 4, né? Tá bom, né? Então, ó, número 8, res, 8 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, e ele vai imprimindo aqui para mim até 10, né? Vamos ver. Ah, e vou colocar um barrinha N aqui também. Barra N para ele descer. Sempre descer uma linha, né? Mais bonitinho. Pronto. Então vamos lá. Vamos rodar. A ideia é que ele imprima. Olha lá, que lindo. Ficou bonitinho, né? Agora, imagina até 100. Né? Então esse é um exemplo onde eu posso ter um código para repetir. Então eu vou usar aqui o enquanto. O enquanto, ele vai ter que ter... O 8 eu sei que é o 8, né? O que mudou foi isso aqui, não é essa variável, né? Eu vou chamar ela, essa variável, eu vou chamá-la de contador. E vou dizer que ela vale, contador, quanto vale no início? 1. Então eu vou dizer assim, ó, enquanto contador for menor ou igual a 10, que é o final da minha tabuada. Muito bem. Aqui eu vou fazer assim, ó, res vai ser igual a 8 vezes o contador. Então é 8 vezes 1, 8 vezes 2, tá? E isso aqui eu posso tirar tudo, vou deixar um só, e eu sei, aqui tem que abrir uma chavinha, né? Sempre uma chavinha aqui, uma chavinha aqui, tá? Eu sei que quando eu estou nesse loop, deixa eu dar uma indentadinha aqui, pronto. Eu sei que quando eu estou num loop, eu preciso me preocupar se esse valor aqui ele vai chegar em algum momento da vida a ser maior que 10. Ele não sai daqui, né? Então lembra da regrinha da explicação anterior? Mais. Então agora ficou interessante, quer ver? Ó? Ele vale 1, é menor que 10, então ele vai até 10. 8 vezes 1, 8 vezes 1. O contador vale 2. 8 vezes 2, vai sair 8 vezes 2. O contador vale 3. Até 10, vamos ver? Ah, que legal, ó. Tá certinho. Mas, professor, ficou um negócio falhando aí, ó. Tá sempre 8 vezes 1. O resultado tá certo, ó. Que ele fez realmente 8 vezes 1, 2, 3, 4. É aqui, né? Rapaz, ó o que você pode fazer. Você tira o 1 daqui, deixa assim, tá? Esse 1 aqui você vai trocar por quem? É vírgula, né? Por quem? Quem é que vai ser 1, 2, 3, 4? Contador. E aí aqui você só une. Então olha só como ficou. Número 8 vezes 1 igual a 8 vezes 1. Aí o contador virou 2. Número 8 vezes 2 igual a 8 vezes 2. 3, 3, 4, 4. E aí vamos ver? Ah, que maravilha. Tá? Bom, então, baseado nisso, eu vou pedir para você o seguinte. Você vai criar variável número e tal. Você vai montar uma tabuada de 1 a 100. Ah, fácil. Depois, você vai mostrar, vai pegar o mesmo programa, só que você vai inverter. Eu quero que você mostre de 100 a 1. 100 a 1. 100, 99, 98, 97, ao contrário, tá? E aí você muda esse mesmo programa, volta ele para 1 a 100, só que não vai imprimir 1, 2, 3, vai imprimir 1, 3, 5, 7, tá? Vai imprimir com passo duplo, passo 2. Tá bom? Esse é o exercício. Até a próxima.